aí pra mim, terrorismo. Quando você escuta essa palavra, qual estereótipo vem na sua cabeça? Homens muçulmanos de turbante, de barba grande. E esses estereótipos muitas vezes são fomentados pelos Estados Unidos, seja em seus filmes, desenhos e até pronunciamentos oficiais. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que a boa parte desses grupos que hoje são chamados de terroristas foram financiados e estimulados pelo Ocidente, mais precisamente pelos Estados Unidos da América. Então segura o cinto que o vídeo de hoje é sobre como o tio Sam financiou e ajudou a criar o Talibã, o ISIS e a Al-Qaeda. Colé, pra quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino. Pra quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Seguinte, vocês já sabem, né? Se é novo aqui no canal, se inscreva no canal, ativem o sininho, comentem no mínimo 3 vezes, porque aí a gente dribla os algoritmos e esse conteúdo daqui chega em mais pessoas. Então pra mim é de extrema importância que vocês comentem no mínimo 3 vezes aqui, beleza? Lembrando também que esse vídeo daqui, assim como todos os vídeos aqui do canal, só existe graças ao pessoal que contribui através do Apoia-se. Então fica aqui pra vocês meu muito obrigado e também o meu convite para vocês contribuírem para o canal para quem ainda não apoia. Dito isso, bora pro vídeo. Para começar, a gente precisa voltar lá atrás, mais precisamente para o período da Guerra Fria e mais especificamente ainda na década de 70, que é quando a União Soviética passa a ter aí mais influência nas chamadas sociedades islâmicas e os Estados Unidos passam a perder força nesses territórios. Bom, na verdade, os Estados Unidos eles já estavam em um processo de perda de força no mundo. Em 75, eles perderam a Guerra do Vietnã. Há menos de uma década antes, eles tinham amargado a Revolução Cubana debaixo do seu nariz ali. A guerrilha da Nicarágua estava prestes a derrubar a ditadura, né, que era aliada dos Estados Unidos. Em Granada, a guerrilha também estava quase derrubando o governo já. Ou seja, os Estados Unidos eles estavam perdendo força no Oriente, no Caribe, na Ásia. E para engrossar ainda mais o caldo do tio Sam, 2 eventos históricos aconteceram. Em 1978, os comunistas do Afeganistão fizeram a Revolução de Saul, que contou com o apoio da União Soviética. E o segundo evento decisivo foi a queda do ditador monárquico autocrático do Irã, o Shah Mohammad Reza Pahlavi, em fevereiro de 1979. Mesmo o novo governo do Irã sendo contrário tanto aos Estados Unidos como à União Soviética, a queda de Pahlavi ali ainda simbolizavam a perda de um importante aliado e foi o suficiente para o tio Sam decidir que deveria agir de maneira mais incisiva ali. E em julho, o Jimmy Carter autorizou uma, digamos assim, radicalização na postura naquela região. A missão estadunidense foi chamada de Operação Ciclone e consistia no investimento dos Estados Unidos em milícias paquistanesas e da Arábia Saudita para combater o avanço do socialismo na região. O financiamento começou ali com 30 milhões de dólares por ano. No entanto, no governo do Reagan, né, esses investimentos ficaram muito mais escancarados e muito mais caros também. Pra vocês terem uma ideia, a operação chegou a custar 630 milhões de dólares por ano. Para a CIA, o grupo perfeito para essa missão eram os fanáticos religiosos, que poderiam facilmente serem convencidos de que a União Soviética representava a ocidentalização da região e o fim do Islã. Alguns grupos passam a serem montados e outros já existentes, né, que até então ofereciam poucos riscos no sentido de não ter um aparato bélico e nem prática de ataque e defesa, passam a receber então apoio logístico, armamento e treinamento e estratégias de ataques formulados pela CIA. São várias as figuras financiadas e treinadas pelos Estados Unidos através das operações Ciclone, mas aqui eu quero citar alguns que vocês já devem ter ouvido falar bastante. Como, por exemplo, o Gulbuddin, que naquela época já era conhecido por jogar ácido no rosto das mulheres que se recusavam a usar o véu. Outro que se destacou pelo seu sangue frio e por conseguir cumprir, né, ali as tarefas passadas pela CIA, se chama Osama Bin Laden, filho do homem mais rico da Arábia, depois do rei, é claro. E o jovem bilionário ele se destacava por 4 motivos aqui. O primeiro era o seu fanatismo religioso.
O segundo, a facilidade que ele tinha em recrutar novos milicianos. O terceiro é que ele usava muito do seu dinheiro, né, do seu pai, ele no caso, para financiar as milícias. E o quarto era o seu anticomunismo. Essas 4 características foram o suficiente para que os Estados Unidos considerassem o Osama o líder, né, de algumas milícias do Afeganistão e recebesse os melhores investimentos e treinamentos da CIA. Eu até separei aqui para vocês, né, um trecho da fala do repórter Robert Fiske, que acompanhou de perto esse processo e estava lá quando Bin Laden apareceu. Ele fala o seguinte: estavam no Afeganistão em 1980, quando Laden chegou. Ainda tenho minhas notas de reportagem daqueles dias. Eles recordam que os guerrilheiros mujahedin queimavam escolas e cortavam as gargantas das professoras, porque o governo tinha decidido formar classes mistas entre meninos e meninas. O time de Londres os chamavam de lutadores da liberdade. Mais tarde, quando os mujahedes derrubaram com um míssil inglês um avião civil afegão com tripulação de 49 passageiros, o mesmo jornal os chamaram de rebeldes. Estranhamente, a palavra terrorista nunca foi usada para qualificá-los. Além de Bin Laden, outras figuras que absolveu direitinho o treinamento da CIA foi Mohamed Omar, que era extremamente frio e também cooptava muitos fanáticos religiosos. Ele se destacava também por ser muito jovem e capaz de tudo. Em 1978, ele chegou até a perder um de seus olhos na guerra contra a União Soviética. Foi ele que, anos depois, criou um grupo de estudos ali chamado Talibã, e que em 1994 se tornou um grupo de ação. Aliás, quem já assistiu Rambo 3 deve se lembrar do enredo, que é o seguinte: Rambo vai ao Afeganistão, né, salvar o coronel Trutman, que havia sido capturado pelos soviéticos porque estava treinando ali grupos de guerrilhas afegãos. Por causa disso, Rambo e esses grupos se juntam para salvar o coronel. Quem viu o filme sabe que esses milicianos não foram retratados como terroristas ou figuras fanáticas e perigosas, né? Muito pelo contrário, eles são heróis, né? Com direito até homenagem no letreiro final do filme. E aí entra a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, como que grupos milicianos, né, antes que recebiam homenagens, eram chamados de heróis por Hollywood, passam a serem retratados como terroristas? Olha, agora eu vou até sair da tela para abrir um parênteses que vai explodir a cabeça de vocês e que vai trazer aqui um plot twist para vocês compreenderem melhor a relação dos Estados Unidos com Saddam Hussein e também com os povos dessa região. Hussein e a Casa Branca tinham uma relação de parceria e era considerado, aos olhos do mundo, aliados. Afinal de contas, como disse no começo do vídeo, a queda de Shah Mohammad Pahlavi no Irã foi um dos argumentos que os Estados Unidos usaram para financiar milícias em toda a região. Existia, por conta disso, um embargo econômico e bélico imposto pelos Estados Unidos contra o Irã para enfraquecer o governo local. A aliança com o Iraque de Saddam Hussein, portanto, visava prejudicar ainda mais o governo do Irã, uma vez que existia ali uma tensão entre o Irã e o Iraque. Isso por vários fatores. Dentre eles, tinha as disputas por fronteiras, né, por regiões, e também a questão religiosa, uma vez que o Irã era uma nação xiita, governada por xiitas, e o Iraque era uma nação de maioria xiita, mas com um governo sunita considerado secular. Além disso, o Irã também apoiava uma espécie de levante da população curda contra o Iraque. Os Estados Unidos fomentavam ainda mais essa tensão, até que em 1980 começa a guerra entre Irã e Iraque. Mas aí vem o plot twist dessa história. Em 5 de outubro de 1986, um escândalo chamado de Irã-Contras, ou Irã-Gate, veio à tona e chocou o mundo. Os Estados Unidos armavam o Irã de maneira escondida. É isso mesmo que você entendeu. Enquanto na frente do mundo inteiro, o tio Sam condenava o Irã, impunha bloqueios bélicos, bloqueios econômicos e chamava o governo de ditador, por debaixo dos panos, o mesmo Estados Unidos vendia arma para eles. As armas partiam de Israel e chegavam ao Irã.
O lucro dessa operação era depositado em contas secretas dos rebeldes nicaragüenses que queriam derrubar o governo sandinista da Nicarágua. Dito isso, né, feita essa parênteses, agora a gente pode voltar para o vídeo. Em setembro de 1988, depois de 9 anos de guerra contra esses grupos, a União Soviética determinou a retirada de suas tropas do Afeganistão. Os Estados Unidos então instalam suas bases militares e volta toda a sua energia para os seus interesses, como sempre, que é poder político, econômico e, é claro, petróleo. Agora, graças a eles, todas essas regiões estavam cheias de frações com armas super tecnológicas, bombas e treinamentos. E alguns desses grupos queriam continuar lutando por razões políticas e religiosas. Afinal, esse sentimento, né, foi aflorado durante muito tempo, já que uma das frentes que a CIA usava para convencer as milícias é falar que era para impedir a União Soviética de ocidentalizar e destruir o Islã. E aí, em 1990, o que acontece? Vocês estão ligados, né? O Iraque lidera uma invasão e ocupação do Kuwait. O Iraque ele já tinha ali um governo considerado inimigo dessas milícias, já que ele tinha supostamente instaurado um estado laico lá no Iraque. Percebendo que a Arábia Saudita não tinha a menor capacidade de resistir, Osama ofereceu as tropas que ele liderava na Al-Qaeda para proteger o território saudita. Aliás, uma curiosidade aí para vocês, a palavra Al-Qaeda significa base e tinha como intuito inicialmente ser uma organização que daria suporte para os governos islâmicos. Entretanto, os Estados Unidos, visando petróleo e poder político, fecham um acordo com a Arábia e colocam suas tropas naquele território, se estabelecendo nele. O Osama Bin Laden ele considerou isso uma traição, porque colocava infiéis em territórios considerados sagrados, sem um tipo de conversa e negociação, trazendo ali uma ocidentalização daquele território. O Osama, então, né, ficou ali bem duro em relação à decisão da monarquia saudita e a maneira que os Estados Unidos conduziram ali a situação. Por conta disso, eles e seus soldados foram expulsos da Arábia e se exilaram no Sudão e no Afeganistão. Agora, você pausa e guarda essa informação, viu? Corta para o Mohamed Omar, que eu citei lá no começo do vídeo, treinado pela CIA, financiado, que criou um grupo de estudos chamado Talibã, né, que Talibã significa estudantes em Pachô, e que anos depois se tornou uma organização. Vocês lembram que eu falei desse cara? Pois muito que bem, vamos falar dele aqui agora. Esse grupo colocou em prática todo o treinamento dado pelos Estados Unidos e também continuaram usando os armamentos contra o governo do Afeganistão. Até que em 1996, depois de uma campanha de 2 anos de governo contra o governo afegão, né, do grupo contra o governo afegão, eles tomam ali e instauram um governo de pânico e terror. Eles quebram diversos monumentos históricos, monumentos de outras religiões, além de impor que a interpretação, né, do islamismo fosse a mesma interpretação que eles faziam, em quem desobedecesse estava sujeito à tortura e à morte. Quando acontece o atentado nas Torres Gêmeas, o então presidente, né, que é o Bush, o George Bush, lançou uma guerra contra o terror e invadiu o Afeganistão para capturar o Bin Laden. O Talibã, ele encara isso, obviamente, como uma afronta. Os Estados Unidos, que até então não estava nem aí para as ações feitas pelo Talibã, passa a apontar que o grupo dava abrigo para terroristas. E aí os Estados Unidos, então, derrubam o Talibã e os tira da direção do Estado. Mas não pensem que as intervenções dos Estados Unidos nessa região termina por aqui não, viu? Muito pelo contrário, que isso daqui nos leva, inclusive, para o próximo tópico, anos depois, que é sobre como os Estados Unidos financiaram o ISIS. O ano era 2003 e os Estados Unidos realizaram uma ocupação no território iraquiano, né, sobre a alegação de que o presidente Saddam Hussein mantinha um arsenal de armas químicas que ameaçavam a paz mundial. Bom, foi comprovado que não existiam essas armas químicas, mas o que existia ali era 115 bilhões de barris de petróleo, o que é mais do que 5 vezes o total de reserva de petróleo dos Estados Unidos. Então essa invasão estadunidense e britânica ao Iraque aconteceu e eu vou falar pra vocês uma coisa, galera.
ela não foi simples. Não foi simples porque eram várias as operações da Al-Qaeda, né? As insurgências sunitas e o próprio governo do Saddam Hussein. Por isso, mais uma vez, os Estados Unidos incentivaram o crescimento de outros grupos fundamentalistas islâmicos no Oriente Médio. Nasce aí no cenário mundial o nome do iraquiano Abu Bakr e Abu Ibrahim, os líderes de um grupo, né, que futuramente ficaria ali conhecido como ISIS. Abu Ibrahim, que na realidade se chama Amin Mohamed Abdul, foi por anos colaboracionista dos Estados Unidos. E isso é algo público, tá? São mais de 53 documentos oficiais que comprovam essa colaboração, que funcionava pelo sistema de recompensa. Então era passado ali retratos falados, nomes, datas de ataques de outros grupos. E em troca, os Estados Unidos dava alguma coisa para ele. Em 2006, após dominar o país e o petróleo, né, os Estados Unidos chegaram à conclusão de que o trabalho dele estava feito. E o Obama rapou fora do Iraque, deixando como sempre ali seu embriãozinho. E esse embriãozinho tem nome e se chama Estado Islâmico. Os Estados Unidos mantinham ali publicamente um acordo junto da Síria para combater os rebeldes, as milícias terroristas. No entanto, documentos revelados pelo Wikileaks, inclusive vai ter vídeo no canal sobre o Assange, sobre o Wikileaks, né? Mas esses documentos comprovaram que por debaixo dos panos, adivinha só, Estados Unidos estava financiando o ISIS. Segundo documentos obtidos ali pelo jornal britânico The Guardian, o Obama usou bases na Jordânia e na Turquia para enviar o armamento, além, é claro, de também ter contato com seus parceiros na região, como a Arábia Saudita. E isso tudo, gente, como eu falei, é muito recente. Então, não tem como a gente falar sobre os conflitos dessa região sem falar sobre como o imperialismo contribuiu para isso, né? Como que chegou nesse ponto. Inclusive, eu gosto muito da frase da jornalista Cláudia Trevisan, que ela fala o seguinte: o que está na origem do surgimento do Estado Islâmico não é a religião muçulmana, mas questões políticas relacionadas ao histórico ocidental e colonialista, né? Na realidade, eu quis trazer esse vídeo porque, mais uma vez, os Estados Unidos eles estão se colocando no cenário internacional como salvadores, e também porque eu, como estudante de história, eu gosto muito de desnaturalizar as coisas, né? E eu acredito que estudar os processos é sempre um bom passo para isso. Por isso, as indicações e as fontes estão na descrição do vídeo, como sempre. Se vocês querem que eu faça mais vídeo nessa pegada aqui de história, fala aí pra mim. Não se esqueçam de comentar ao menos 3 vezes nesse vídeo, porque me ajuda demais. E eu também não se esqueçam, né, de contribuir com o canal com qualquer valor a partir de R$2. Caraca, eu embolei toda nesse final, mas é isso. Link tá na descrição. Obrigada por vocês acompanharem até aqui e até a próxima.